Graça e paz em Jesus a todos. Amém? O Senhor vos abençoe. Estamos aqui em nossa primeira aula de Teologia Sistemática 1, abordando a doutrina sobre os anjos, a doutrina sobre o homem, a doutrina sobre o pecado e a doutrina sobre a salvação. Amém? E eu botei aqui em nosso quadro, a introdução, entendeu? Eu escrevi aqui a angelologia, são os termos teológicos, a antropologia, a amartiologia e soteriologia, angelologia, doutrina sobre os anjos, antropologia, é claro, nós estamos nos baseando na antropologia bíblica, entendeu? Antropologia, doutrina sobre o homem. Amartiologia, doutrina sobre o pecado. Soteriologia, doutrina sobre a salvação, ou doutrina da salvação. Amém? Então estamos iniciando, entendeu? E o que acontece? Nós estudaremos essas 4 matérias: a doutrina sobre os anjos, a doutrina sobre o homem, a doutrina sobre o pecado e a doutrina sobre a salvação. Ok. Todo o contexto bíblico funciona em torno da vontade de Deus. Todo o contexto bíblico funciona em torno da vontade de Deus. Ok? Deus cria o mundo, os seres angelicais, o homem. O homem desobedece e então entra o pecado no mundo. E Deus, que é soberano, já tem um plano para redimir o homem, a salvação em Jesus Cristo. Ok? Então vamos lá. Nós começamos hoje falando sobre angelologia, né? Eu botei aqui no quadro, até em verdinho aqui, do grego angelos, do hebraico malak, do latim angelus. Interessante, o grego angelos, o hebraico malak, significa mensageiro. Anjo significa mensageiro. Ok? Vamos lá. Aí eu botei aqui o seguinte: conhecendo a hierarquia angelical. O primeiro que eu botei na lista aí são os serafins. Nós vamos estar especificando um por um ainda detalhadamente. Serafins, né? Seres ardentes. Querubins. Diz a Bíblia que os serafins estavam acima do trono, na visão de Isaías. Com relação aos querubins, diz a Bíblia que eles estavam ali sustentando o trono.
O trono de Deus. Entendeu? Miguel, o arcanjo. Na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, nós não temos arcanjos no plural. Não existe na Bíblia. Na Bíblia, nós só temos um. O arcanjo Miguel. É no singular. Ok? Vamos dar continuidade. Gabriel. Eu já ouvi pessoas falarem que Gabriel é um querubim. Bem, na Bíblia não tem base. Gabriel aparece pelo menos umas 4 vezes na Bíblia. E sempre trazendo uma mensagem de Deus, uma resposta de Deus. Ele aparece no livro de Daniel. Ao mesmo tempo, ele aparece ali falando com Maria, né? No Novo Testamento, a mãe de Jesus. Então temos aí acontecimentos aí com Gabriel como mensageiro. Entendeu? Já ouvi pessoas falar que Gabriel é um querubim, Gabriel é um arcanjo, mas biblicamente não existe base para essa afirmação, ok? Temos os anjos eleitos. E eu botei até em vermelhinho aqui no quadro aqui, anjos caídos. Por quê? O que são os anjos eleitos? São aqueles que permaneceram fiéis a Deus, que não foram junto com a politicagem de Satanás, do adversário, e permaneceram fiéis. Então nós chamamos de anjos eleitos. E nós temos também os anjos caídos. Os anjos caídos são os seres que nós conhecemos hoje como os demônios. São os anjos caídos. Eu já ouvi teólogos fazerem a afirmação de que os demônios são uma coisa e que os anjos caídos são outra coisa, né? O difícil é entender a cabeça desse pessoal que a Bíblia ela é simples, mas na simplicidade de olhar a Bíblia, a palavra de Deus. Então, a melhor definição nossa é que os demônios são os anjos caídos. Ok? Vamos dar continuidade. Quando a gente vai falar sobre hierarquia angelical, nós não podemos deixar de ver outros nomes que a Bíblia traz para nós, uma outra relação. Em Colossenses, eu botei aqui no quadro, Colossenses capítulo 1, versículo 16, na versão Almeida Corrigida e Fiel, fala assim: porque nele, em Jesus, né, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então nós temos aí tronos, soberania, que são também traduzidos dominações ou domínios, principados, potestades.
Uma observação que eu botei aqui no quadro aqui é que vamos falar assim, essa hierarquia de tronos, soberanias ou dominações, principados, potestades, essa hierarquia em si, ela pode estar direcionando-se para anjos eleitos, quanto também para anjos caídos. Aí eu fui e botei aqui no quadro a passagem de Efésios 6:12, que diz o seguinte: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12. Vamos dar continuidade, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa aqui nesse vídeo aqui, ok? E damos continuidade na próxima parte, amém? Deus abençoe a todos, estamos aqui juntos, graça e paz.